Olá, irmãos, eu sou Alexandre Alves e apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no vídeo de hoje estarei aqui lendo um relatório para vocês, onde neste relatório afirmaremos o nosso propósito, a nossa conduta, a nossa missão e em que nos colocamos aqui em termos de responsabilidade. Até mesmo formalmente, vimos que é bom que fizéssemos isso, né? Relatarmos aqui a nossa conduta perante essa missão de proclamar a palavra do Pai na sã doutrina. Irei agora aqui ler esse relatório. Caros irmãos em Cristo, é com satisfação que relatamos através deste nosso propósito, nossa conduta, nossa missão diante e perante Deus e eu de reviver e a todos, assumindo inteira responsabilidade, principalmente diante do juízo final. Conduziremos nossa missão evangelizadora dentro dos preceitos do Evangelho da Graça. E assim como Paulo apóstolo, que seu propósito era combater os judaizantes, abre parênteses, judeus que afirmam que os gentios, para serem salvos, tinham que ser circuncidados e guardar todas as leis de Moisés, fecha parênteses. A epístola de Paulo é uma defesa da doutrina da justificação pela fé, que contém advertências contra a reversão ao judaísmo e onde a reivindicação do apóstolo. A carta de Paulo tem sido chamada de a Carta Magna da Eclésia por alguns escritores. Seu principal argumento é a defesa da liberdade cristã em oposição ao ensino dos judaizantes. Os mestres judaizantes insistiam que a observância das cerimônias da lei era parte essencial do plano da salvação. Na parte pessoal, é semelhante a 2 Coríntios, onde Paulo conta sua conversão defendendo seu apostolado, denunciando os falsos mestres, etc. Já na parte doutrinária e prática, é semelhante à epístola aos Romanos, defendendo a justificativa pela fé em Cristo Salvador, explicando a função da lei e ensinando sobre a santificação. Finaliza Solução Cristã. Então, irmãos, aqui foi lido esse relatório, tá? E esperamos que não deixamos dúvida sobre o nosso propósito, sobre a nossa missão, a nossa seriedade perante essa importante missão, até porque é uma missão que se torna difícil nos tempos atuais, porque não estamos aqui colocando mais uma doutrina, mais uma opção de instituição religiosa ou algum estilo de seguir a Cristo. Muito pelo contrário, estamos aqui para colocar, pôr de início a verdadeira vontade de Cristo. Colocamos aqui nesse relatório como a missão de Paulo, apóstolo, o que ele fazia, qual a missão dele, qual a intenção dele, o propósito dele, a missão que ele abraçou de Deus, de conduzir a palavra, para quem conduzir a palavra. Então, da forma que Paulo ele se expôs, se entregou a viver a palavra e proclamar, da mesma forma nos identificamos também. Não só a identificação, mas uma missão, porque só se identificar não é o suficiente. Só afirmar
que eu sou de uma denominação, de uma instituição, e eu tenho uma característica física disso, não justifica, não é suficiente. Então, no caso de nós, por pegar um exemplo de Paulo e sua missão, isso, claro, não quer dizer que somos uns paulinos identificados, não é isso. É exatamente pela missão que Paulo teve, que Paulo escolheu de pregar o evangelho da graça. O evangelho, enquanto muitos pregavam o evangelho da lei, Paulo ele abraçou essa missão de conduzir, de levar a palavra, de levar o evangelho da graça, exatamente como já disse anteriormente, nós somos gentios, nós não éramos merecedores desse dom, o dom da salvação, e sim o povo de Israel, o povo judeu. Então, no decorrer do tempo que Deus foi vendo que exatamente o povo não queria, não estava dando a mínima para receber a salvação, então veio o Filho. Ele enviou o Filho. Isso teologicamente, biblicamente está provado. É por isso que ele enviou o Filho. Exatamente para fazer, não que ele veio para abolir a lei, como é escrito, como está escrito na Bíblia. Como muitos confundem isso. Mas para se cumprir. Até porque ele foi humilde em ser batizado simbolicamente por João Batista. Para se cumprir. Cristo não foi obrigado a ser batizado, claro, Cristo foi Deus feito homem, né? O Filho do Pai. Então ele não tinha que ser batizado, vamos dizer assim. Ele foi batizado para que se mostrasse que ele era humilde, que ele estava ali para que se cumprisse a lei. Não que ele era por baixo, não que ele estava vivendo debaixo da lei, mas para se cumprir a lei. Já está dizendo, para se cumprir a lei. Isso a época, isso Antigo Testamento, isso leis judaizantes. Essa é a diferença. Então, pessoal, como foi lido aqui no nosso relatório, que abraçando também as causas de Paulo, como sua missão, estamos aqui para exatamente nos entregarmos a esta, não vamos dizer filosofia de vida, mas a esta aceitação cristã no Evangelho da Graça, que é este que foi colocado para nós, teologicamente, biblicamente, está aí para todos que querem ver, ouvir e conhecer e viver. Não é só a gente ouvir e ler, né? Claro, não é a gente só ouvir e ler a palavra. Devemos ter fome e viver e se alimentar. Devemos se alimentar, tá? É isso que nós procuramos viver dentro do Evangelho da Graça. Temos aqui como um representante dessa exata escolha de evangelizar Paulo, temos um nosso exemplo para nós, um exemplo para nós, não que devemos colocar Paulo lá em cima, como muitos fazem aí com Salomão, com Davi e com outros mais, não, porque eles foram homens comuns como nós, comuns, apenas eles foram escolhidos por Deus para que trabalhasse para a obra dele. E claro, muitos
muitos se corromperam, não conseguiram finalizar, muitos morreram merecedores até da salvação, mas só o Pai sabe disso, só o Pai sabe se eles, desde de Abraão até os últimos tempos, vamos dizer, da Revolução Cristã, né? Que ela saiu vamos dizer, da Palestina para outros continentes. Desde o princípio até aí, só Deus sabe quem realmente vai receber a graça, quem vai receber um lugarzinho, tá? Só Deus sabe. Agora sabemos nós aqui, desta comunidade, que não tem outro meio de nós conseguirmos a salvação se não for por intermédio de Cristo, do Messias, do nosso Messias, do nosso enviado, do Pai, do Filho, né? Yoshua. Então não tem como a gente obter essa salvação se não for por meio dele. E temos aqui, como foi falado, um exemplo bem claro para nós, para levarmos nossa missão também, o apóstolo Paulo, que a missão dele foi essa, como foi lido aqui, né, claramente, o evangelho para os gentios. Até porque ele começou o seu trabalho na Galácia. Carta de Gálatas, um exemplo. Pessoas que muitos eram pagãos e muitos eram politeístas. Politeístas quer dizer que acreditam em Deus Sol, Deus Lua, Deus Água, enfim. Isso, entre aspas, que Deus só existe um, né? Yod-Heh-Vav-Heh, só existe um. Eu sou quem sou, que significa. Então, Paulo ele levou a missão não fácil, não foi fácil. Apesar de que levar a missão cristã dentro da Palestina já a gente sabe hoje em pleno século XXI, que é puxado, não é fácil, custar mesmo a vida. Mas assim, como é sempre afirmado aqui, nós não somos descendentes de nenhuma tribo de Israel. Ninguém aqui desse lado do continente, desse lado do mundo, ninguém é nenhum descendente. E mesmo que tenha algum descendente aqui no Brasil de judeu, mas se ele tiver de viver a filosofia religiosa, ele vive lá na comunidade dele. Isso vamos colocar, como eu já vivi muito tempo lá em São Paulo, né? É a maior cidade do nosso país, e que conheci judeu, conheci japonês, enfim. É uma mistura de raça. Mas eles viviam ali, na comunidadezinha ali. Mas se referindo ao ponto, nós aqui, ninguém é descendente da tribo de Judá e muito menos descendente da tribo de Levi. Muito menos descendente da tribo de Levi. Quem era a tribo de Levi? A tribo responsável por conduzir o tabernáculo, a tenda da revelação. Acredito que todo mundo hoje sabe dessa história. Não precisa assim, até mesmo a gente se apavorar, ficar com dúvida, que é isso, que é aquilo, mas que temos várias fontes de informação para a gente saber disso. Isso independente de uma instituição, da instituição daqui ou da colar. Rapidamente a gente se informa disso hoje, não é difícil, né? Então, como eu falo, nós somos, vamos dizer que nós fazemos parte de uma certa galáxia, né, que é a região por volta do vamos dizer, onde hoje é a Suécia, que não tem nada a ver com a Palestina. É exatamente o povo que foi complicado Paulo levar,
fazer seu trabalho missionário por essas regiões, por esses lugares. E aqui estamos nós, aqui nessa galáxia, muitos acreditando que temos que ser judeus, né? Que somos da tribo de Judá, mas não é isso, não é isso. Isso teologicamente é provado, biblicamente também, e como estamos colocando que foi lido o relatório, a nossa posição diante disso, essa vamos dizer, a diferença de vida cristã que temos. É que nos alimentamos do Evangelho, sim, todo o Evangelho, certo? Todo o Evangelho. Não deixando claro e afirmando que precisamos conhecer a lei, precisamos repassar a lei, precisamos entender a lei, mas como está escrito, claro em Gálatas 3 e 4, não devemos viver sob a lei, porque isso foram o povo judeu, o povo de Israel. Isso é bíblico, é teologia pura, não tem como fugir, não tem como tirar uma vírgula ou colocar mais uma. É teologia, é bíblico, é palavra. Então, não é que se deve, vamos dizer, alguém olhar para nós e dizer, vocês estão colocando a lei para baixo e colocando o Novo Testamento. Vocês estão excluindo o Antigo Testamento e colocando só o Novo. Não, não existe isso. Foi colocado aqui no relatório, né? Devemos explicar sobre a lei, devemos conhecer sobre a lei, porém, não devemos viver debaixo da lei, porque quem vive debaixo da lei, vive debaixo da maldição. Gálatas 3 e 4 deixa bem claro, explica muito bem isso. Muito bem explicado isso. Então, pessoal, essa é a nossa conduta, essa é a nossa missão. É assim que vivemos em Cristo, no Evangelho, não se referindo ao Novo Testamento no início até Apocalipse e ponto final. Não é isso, não é isso. Não é isso. Trabalhamos, falamos, deixando claro o que tem no Antigo Testamento, na Antiga Lei, desde o começo, de Gênesis até o início do Novo Testamento. É para isso que temos que ter a didática, a teologia. É por isso que temos que ter a teologia. Porque não é só ler a Bíblia, pegar aqui, ler todo o papiro, todo o papel e até o final e dizer que entendeu da Bíblia. Não é isso. Assim não tem quem consiga entender. Porque se não ficar de joelho espiritual, pedindo, humildemente, se humilhando a Deus o conhecimento, e claro, sendo batizado pelo Espírito Santo, que a partir de quando a gente é batizado pelo Espírito Santo, a vida fica mais clara. Fica mais claro. Fica muito mais claro, muito mais, vamos dizer assim, confortável a caminhar na retidão, não dizendo que nos tornamos perfeitos, um Deus, um semideus, não. Isso não existe. Porque Deus só existe um. Só existe um. Né? Pois é, pessoal. Então, nesse vídeo de hoje foi colocado esse relatório. Né? Acredito que no próximo já começaremos a trabalhar a evangelização, o Evangelho, já dizendo que, claro, pegando o Evangelho, pegando a palavra do início do Antigo Testamento, que não tem como ir pegar o Evangelho de Paulo, né?
para frente e até Apocalipse, nós aqui não pode, não tem como, não tem sentido, né? Todas as dúvidas, toda a nossa vivência, toda a nossa característica de vida cristã, devemos sim conduzir através da lei para se conhecer sobre ela, exatamente para viver a nova aliança, para realmente viver a salvação pela graça. Se esquecemos aqui de repassar e de conhecer sobre a lei, claro que não iremos nem conseguir entender sobre a salvação da graça, pela graça. Temos como exemplo o nosso missionário que foi o apóstolo Paulo. Então, aqui deixo bem claro a nossa posição perante o evangelho do Antigo Testamento, da Antiga Lei, para o evangelho da graça. Não estamos aqui para excluir nada, porque maldito aquele que faz isso, maldito aquele que tira ou coloca mais uma vírgula. Então, não é isso. Isso não, eu não fui escolhido por Deus para fazer isso, para ser mais um, vamos colocar assim, para viver sob a maldição. Não quero isso, nem para mim, nem para você e nem para minha família. Ser mais um a viver um evangelho que não vai me trazer a bênção da salvação. Não tem sentido, não tem como ser cristão se eu vivo debaixo da lei. Não tem como. Para aceitar Cristo e para ser salvo, tem que entender sobre a lei, a antiga lei, e exatamente aceitar Cristo. O que é aceitar Cristo? É sentir fome e buscar a salvação pela graça. Isso sim é aceitar Cristo. Senão, não tem como se obter a salvação. Gálatas 3:4 deixa bem claro isso. Tá bom, pessoal? Então, deixo aqui meu abraço e Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Yahweh, nosso Deus, Pai. Até o próximo vídeo.